Então, seguindo, nós temos a segunda parte do quadro, né, que vai estar sendo observado sempre nessas três aspectos: descritivo, racional e conclusivo, né? Então, a importância de se observar a forma literária, a importância de se buscar conhecer a atmosfera em que foi desenvolvido o texto. Seguindo, uma parte muito importante dentro do nosso exercício, do nosso esforço de interpretar as escrituras, é reconhecer a forma literária, ou o gênero literário, o estilo literário. É importante a gente não se deter em uma designação específica, porque às vezes você vai encontrar livros, apostilas ou escritos ou palestras que vai estar se referindo como gêneros literários, você vai encontrar como recursos literários, você vai encontrar como métodos literários. Então, eu tenho propositadamente eu tenho usado um outro para que a gente não crie aquele negócio de ficar só com uma definição na mente. Então, o que são recursos literários especiais? Aqui temos uma definição que diz que os bons comunicadores usam grandes variedades de dispositivos para comunicar o que desejam. Ilustrações, esclarecimentos, ênfases e outros recursos são usados para manter a atenção do ouvinte, quer na escrita, ouvinte, quer na fala para o ouvinte, quer na escrita para o leitor. Os autores bíblicos também lançaram mão desses recursos, tais como as figuras de linguagem, símiles e hipérboles, ou gêneros literários, como provérbios, parábolas, tipo alegorias, narrativas, profecias, literaturas apocalípticas, enfim, são muitos gêneros, muitas figuras, né, que temos disponíveis para estar estudando, para estar buscando conhecer melhor, porque esses elementos, essas figuras de linguagem, esses gêneros literários, eles fazem parte daquilo que a interpretação chama de hermenêutica especial ou interpretação especial. Eu já falei brevemente para vocês disso. Existe uma interpretação, princípios gerais de interpretação e princípios específicos de interpretação, onde os princípios gerais eles se aplicam a todo e qualquer estilo literário, ou gênero literário, ou método literário. Então, esses princípios gerais, não importa se você está lendo uma profecia, não importa se você está estudando um texto narrativo, não importa se é um texto poético, se você está estudando os evangelhos ou uma das cartas pastorais. Não importa. Esses princípios gerais se aplicam a todos. Quais são os princípios gerais que a gente falou na última aula? Contexto literário, contexto histórico, contexto gramatical, contexto teológico, contexto textual. Isso são princípios gerais. Não importando o tipo de literatura que você esteja estudando, você vai ter que seguir esses passos, né? Mas existem passos específicos, métodos, detalhes específicos a serem observados em figuras de linguagens ou gêneros literários especiais. E para estes, a hermenêutica propõe, né? Hermenêutica de grosso modo, né, de maneira bem simples, é a ciência da interpretação. A ciência que estuda os métodos de interpretação, a ciência que propõe, que estabelece os métodos, as ferramentas de interpretação. Então, no caso de literaturas especiais, no caso de figuras de linguagem, eles têm princípios, ferramentas, regras, recursos específicos para cada tipo de texto. Então, se você vai analisar um texto poético, você tem um ponto de partida. Se você vai analisar um texto profético, você tem outro ponto de partida. Se é um texto recheado de tipos, você tem uma outra abordagem. Quando você está tratando de figuras de linguagem, você tem uma outra abordagem. Então, estes são métodos, são recursos literários especiais que demandam ferramentas especiais para a execução e interpretação correta dos mesmos. São esses